Primeira observação importante. Olhando para essa equação, só olhando, eu posso identificar o coeficiente linear e o angular. O coeficiente linear é menos C sobre V. O coeficiente anular é menos A sobre V. E o motivo é bem idiotinha. Y daqui, não é? Você passa o X do outro lado, vira VY igual a menos AX. E o C do outro lado, menos C. O B está multiplicando. Quando ele passar para o outro lado, ele não vai dividir? Ele vai dividir o A e ele também vai dividir o B, não é? E aí virou o primeiro tipo. Esse daqui é o coeficiente angular, esse daqui é o coeficiente linear. É óbvio que aqui a gente vai fragmentar, né? Menos. E parece com fórmula velha. Tem fórmula do primeiro ano que é menos B sobre A, né? Aqui é o contrário, menos A sobre B. Porque nada desse aí, esse Coeficiente. Certo? Coeficiente. O Y é X do verso. É, parece Y do verso. E X, certo? Você pode ter a comparação entre duas retas, certo? As retas, elas podem ser paralelas. São retas paralelas? Não se tocam, certo? Então, quando as retas não se tocam, elas não têm ponto de interseção. E a condição que vai ser importante para elas é que elas vão ter coeficientes iguais. Eu não falei qual, né? Completem aqui, ó. Coeficientes angulares iguais. Então, os valores do coeficiente angular são iguais a isso. Certo? As retas perpendiculares se cruzam, não se cruzam? Mas se cruzam de uma maneira específica, não é, gente? Que maneira é essa que elas se cruzam? Formando 90 graus. Então, as retas perpendiculares se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Certo? Quando isso acontece, o produto dos dois coeficientes dá menos. Certo? Tem uma outra classificação de reta que é chamada de reta concorrente. E para que a reta seja concorrente, ela tem que se cruzar, não é? É uma condição avessa às paralelas, não é? Todas as retas concorrentes, a condição é que elas não são paralelas. Se as paralelas têm que ter coeficientes iguais, para não ser paralela, basta que eles sejam diferentes. Certo? Então, retas concorrentes têm coeficientes angulares diferentes. Ok? Botei aqui como um tópico prático do quadro. E para descobrir o ponto de interseção das retas, é só montar um sistema entre elas e resolver. Não é? E aí eu volto e leio para vocês. Nós vimos um bocado de sistema ano passado. Não foi? Só que os sistemas que vocês vão ter em analítica são com duas variáveis. Então, o método da sexta série é o suficiente para resolver. Certo? Sistema de equação você pode resolver naturalmente como na sexta série. Não vai fazer determinação que é grande. Certo? Seria o primeiro tipo, né, Jean? Tipo do primeiro tipo. Ó, de todos os tipos. Você não vai ter duas equações? Você vai fazer o sistema de uma com a outra. Ah, tá. Certo? Mas foi porque você estava falando ali que essa daqui podia transformar em sistema. Que o primeiro tipo, você transforma mais em Mas o sistema. primeiro tipo vai transformar no sistema para achar quem A e B. Ah, sim. Aqui eu estou falando que o sistema. Ah, para as equações. Quando pedir o ponto de encontro. Se eu lhe pedir qual é o ponto de encontro de reta L com reta F, eu tenho que fazer o sistema dela toda. Certo? Aonde for. Está escrito isso aí. Igual nos dois tipos, né? Pode ser ou fazendo fração ou substituindo. No caso dos dois tipos, O Y do primeiro que eu falo é comparação. tipo a equação da reta S com a equação da reta S igual a sua, né? Olha para aqui, simetria. A simetria tem igualdade de distância, certo? E aí são várias simetrias
relação ao eixo X. Simetria em relação ao eixo X. Simetria em relação ao eixo X. Posso falar? Não. Conserva o valor de X. Conserva o valor de X. Conserva o valor de X. E troca o sinal do valor de Y. E troca o sinal do valor de Y. E troca o sinal do valor de Y. Vou falar, mostrar para vocês como é. Eu disse agora que a simetria é igualdade de distância, não é? Essa igualdade de distância em relação ao eixo X, o primeiro que eu sempre estou dando. Então a distância daqui para cá tem que ser igual à distância daqui para cá, não é? Então perceba que o X se mantém no mesmo lugar, tá vendo? Só que a coordenada Y, ela vai mudar do primeiro para o quarto quadrante, ou então do segundo para o terceiro. Nessa mudança, o sinal troca, que aqui antes era positivo, aqui agora é negativo. Então, no eixo X, tá vendo? A simetria vai conservar o X e trocar o sinal de Y. Certo? X e menos Y. Presta atenção no outro caso que eu vou falar, ó. Segundo caso de simetria, posso falar? Em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo Y. Aí você vai trocar o sinal do X e manter o valor de Y. Simetria em relação ao eixo Y. Simetria em relação ao eixo Y. Simetria em função do eixo Y. Troca o sinal do X e mantém o Y. Troca o sinal do X e mantém o Y. Olha como é o esquema, ó. A simetria agora em relação ao Y. Então a distância igual é essa, né? Tem que ter uma outra distância igual do lado de cá, ó. Que foi que ela manteve? Ela manteve o mesmo padrão do Y. Mas o valor de X é que trocou de quadrante, né? Trocou então de sinal. Escreveram? Terceira simetria em relação à origem. Em relação à origem. Trocam-se os sinais das duas coordenadas. 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 Olhe para cá como é. Origem aqui, gente. A distância igual é assim, agora. Então essa distância é comparada com a origem. Vai gerar uma distância do lado de cá, ó. Que trocou o sinal tanto do Y quanto do X. Certo? Então ela fica assim. Eu troco X e troco Y no sinal. Posso falar? Pode dizer. Foi. A origem aqui, a simetria desse ponto em relação à origem, ela vai pegar do lado de cá, ó, a outra distância. Aí ela vai trocar o sinal de X e vai trocar o sinal de Y. Você viu?
Quando eu falar agora da primeira bissetriz, eu falei nesse instante que a primeira bissetriz era a reta que dividia o quadrante no meio, não foi? Existe um ponto que tem uma distância em relação a esse, tá vendo? E vai ter um outro ponto aqui embaixo, com a mesma distância, tá vendo aqui? Ó, a gente tem 5 e 4, vai ter que ter um outro ponto do lado de cá com a mesma distância. Quando for lá de primeira bissetriz, você vai inverter. O que é x vira y, o que é x, y vira x. Então, primeira bissetriz, você inverte as duas coordenadas. Inverte as duas coordenadas. Inverte as duas coordenadas. Quando eu tiver a